Vamos lá. Então, vamos lá, olha, a gente vai conversar sobre essa parte das extrações, sobre indicações, posicionamento do profissional e do paciente, falar um pouquinho de novo, né, sobre o material cirúrgico, embora a gente já tenha conversado. Vou falar das técnicas de extração. Existe a técnica primeira, a técnica segunda e técnica terceira, que é aquela com retalho. Falar dos movimentos dos fórceps e alavancas. Enfim, né, todos os tipos de técnicas de extração dentária, com essa exceção das técnicas de dente incluso, que aí é uma aula mais para frente no nono período. Então, a gente vai começar, deixa eu ver quantos alunos temos, 27, já está legal. Vamos conversar de uma forma mais descontraída com vocês e lembrar que técnica de extração dentária é uma técnica cirúrgica, não é arrancar o dente, ok? Então, vocês não vão aprender como se arranca um dente, sim como se extrai um dente. Tá? Não é colocando fio dentalzinho, puxando, não é botando um paralelepípedo igual esse outro aí que enfiou no dente e extraiu o dente. Enfim, então existe a técnica adequada para isso. Vamos falar sobre as indicações. As indicações, gente, de extração dentária são bem óbvias, né? Dente que tem uma destruição coronária grande, fraturas extensas de coroa de raiz, né? O paciente, por algum motivo, tem um trauma, enfim, tem uma trinca, uma fratura de coroa, ou corona radicular, que aí tem essa indicação de extração. Dentes com problemas periodontais, onde o suporte periodontal já está bem perdido, né? Em estágio avançado, onde a periodontia já não consegue jamais manter o dente. Dentes com problemas de endodontia, já retratou, enfim, não deu certo a endodontia, a gente pensou em fazer em cirurgia parodôntica, também não houve resultado, e aí acaba que deve se remover o dente. E às vezes o dente rígido, e aí a indicação é simplesmente pela ortodontia. Tá? Embora atualmente a ortodontia tenha tentado minimizar essas extrações, mas a ortodontia tem indicado muitas extrações também. Dentes descidos, né, muitas vezes que eles estão há muito tempo no arco dentário, o dente permanente não absorve aquela raiz, o dente descido, e aí você tem que remover um dente descido no paciente que está um pouquinho mais adolescente, mais jovem, né, no estágio mais avançado da idade. Dentes mal posicionados, às vezes a ortodontia indica extrair um dente, ou o próprio paciente pede para extrair o dente todo fora de posição. Dentes inclusos, supranumerários. Futuramente vocês vão ver essa aula, que a maioria dos autores indica que todo dente incluso ele deve ser extraído ou tracionado, né? Arrumar uma forma de ocupar lugar no espaço. Não deve ficar um dente incluso. Claro que existem algumas considerações, e que é uma outra aula que a gente dá sobre isso. Dente com lesões patológicas, eu diria que não é nem indicação e contraindicação, é mais um cuidado da gente planejar juntamente com a cirurgia e o tratamento definitivo da lesão. E fatores econômicos. Vocês vão ter vários pacientes que vão chegar para vocês e vai falar, doutor, eu tenho que extrair o dente porque não tem dinheiro para tratar o canal, nem fazer uma prótese. Então, você vai conversar com o paciente, vai orientar, falar todas as indicações e conduta de tratamento, e documentar tudo aquilo ali, obviamente, né? E extrair o dente mesmo que desse para poder tratar esse caso, né? Embora vai gerar custos financeiros. Então, aqui só para ilustrar para vocês, ó, uma cárie grande em coroa que absorveu as raízes, ó, uma cárie grande aqui na distal, ó, bem acomete já, né, assoalho pulpar, dos dois lados, né, já separou as raízes, então não dá para tratar esses dentes. Existem até umas técnicas aí de odontosecção, né, de você separar as raízes e aproveitar cada uma, mas isso já entrou em desuso há muitos anos, até mesmo pela implantodontia que nós temos. Então não vale a pena salvar esses dentes. Olha aqui mostrando também, ó, clinicamente, um pólipo pulpar, tecido cariado. E muitas vezes, pessoal, uma situação dessa aqui, ó, às vezes até dificulta a extração, porque você vai ter que fazer um retalho cirúrgico, às vezes. Esse tecido dentário aqui, às vezes, está todo amolecido. E aí nós colocamos a alavanca e o dente não vem, vai só quebrando, fraturando. E aí tem que fazer um retalhozinho, né, para acessar uma porção mais profunda.
Ó, uma indicação ortodôntica, um dente rígido, não tem nada o dente, mas infelizmente tem que ser sacrificado para poder alinhar e nivelar e, enfim, manter a oclusão boa do paciente conforme o planejamento da orto. Dente que fez canal e não teve sucesso, né, com absorção radicular externa, lesão em região de furca. Então, são situações que os dentes devem ser removidos. Ó, aqui só para mostrar algumas questões de endodontia, obviamente que deve ser muito bem planejado, ver o motivo de algumas lesões, tá? Aqui um exemplo de um dente descido, às vezes você não tem uma absorção radicular, né, desse dente descido, ele deve ser removido. Não sendo específico dessa imagem, mas só para ilustrar, né, que você tem um dente sucessor que vai absorver as raízes do dente descido. Se isso não acontecer, esse dente descido ele deve ser extraído. Os dentes inclusos, ó, 18, 28, 38 e 48. Aqui eu já mostro também para vocês alguns dentes mal posicionados, ó, esse premolar superior, inferior aqui também, do outro lado. Então, se a ortodontia não resolver, esses dentes deverão ser extraídos também. E contraindicação? Na verdade, a grande maioria das contraindicações, elas são relativas. Ou seja, você vai conseguir compensar esse paciente, né? Ainda mais quando se fala dessas contraindicações sistêmicas. Tudo isso a gente conversou já lá no início do primeiro bimestre. Então, nós temos aí as contraindicações sistêmicas, doença cardiovascular, diabetes, doença renal, problemas de coagulação, uso de anticoagulantes. Tudo isso a gente consegue equilibrar esses pacientes. Gestante, a preferência sempre é extrair no segundo trimestre, tá? No entanto, se for uma cirurgia de urgência, não tem jeito, você vai ter que fazer no primeiro ou no terceiro trimestre, como está ali, tá? Mas sempre que possível, tentar jogar para o segundo trimestre. Ou até mesmo adiar uma extração, né? Se for o caso. Do ponto de vista local, se eu tiver condições como essas gengivites ulcerativas necrosantes agudas, a gente não deve fazer. Na verdade, qualquer infecção em fase aguda não se deve fazer nenhum tipo de cirurgia. Primeiro se trata a infecção e depois pensa em cirurgia, tá? Então é o exemplo dessa guna, de abscessos, a área de sinusite. Se você tem um dente que está com abscesso, eu diria que, ainda mais quando ele é o causador, aí você pode ou não fazer naquele mesmo momento. Tá? Você tem que ver como é que está a condição geral do paciente. Essas questões aqui, ó, dentes que receberam irradiação, tá? Para tratamento de câncer, radioterapia. Isso aqui, pessoal, deve ser muito bem planejado antes do protocolo do tratamento de rádio, tá? Porque a radioterapia, vocês sabem que faz uma isquemia muito grande nos ossos maxilares, em especial a mandíbula, e aí você pode ter osteoradionecrose. Isso é muito comum e a chance é muito alta de ocorrer se o paciente tiver sido irradiado, ok? E é muito ruim tratar também, porque o osso está isquêmico, sem sangue, e vai ficando, vai tendo exposições ósseas recorrentes. É como se você fizesse a extração do dente e gerasse uma osteomielite local ali. E aí a gente tenta tratar, debridar aquele osso e nada de curar, porque o osso está isquêmico. É muito complicado. Dentes associados a tumores, não é que é uma contraindicação. Pelo contrário, você deve tratar esses pacientes. No entanto, você não pode pensar em extrair um dente e embaixo ter um tumor e você não fazer nada, encaminhar para o cirurgião. O ideal é fazer o tratamento da extração do dente associado com o tratamento da lesão tumoral ou da lesão cística. Tem que ser um tratamento em conjunto. Bom, feitas essas considerações iniciais, vamos falar um pouquinho da posição tanto do profissional quanto do paciente. De uma forma geral, não precisa ficar decorando quantos graus vai abrir a boca. Isso aí, na prática, isso não existe. Tá? A orientação que eu faço para ficar mais, eu diria, didática para vocês, quando você for fazer extração em dente inferior, o paciente deve ficar mais sentado. E quando fazer a extração do dente superior, a tendência é vocês deitarem mais a cadeira do paciente. Com isso, o plano oclusal deve ficar paralelo ao solo. Isso aqui é mais fácil de ver.
tá? E a ideia dos superiores, quando você deita a cadeira e ainda pede para o paciente levantar um pouquinho o pescoço, vai ficar uma área mais fácil de acesso, esses dentes superiores. Aqui falo o ângulo de 60 graus, mas ninguém vai ficar medindo isso, obviamente. É apenas a ideia do paciente ficar mais deitado e para ele estender mais o pescoço. Pessoal, meu áudio está legal aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá, né? Assim. Beleza. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Daqui a pouco vai surgir, tenho certeza. A gente está só no início aqui. Bom, sobre a nossa posição, né, o profissional, a ideia é o quê, pessoal? Quando você vai fazer a extração dos dentes superiores, a orientação é que você fique entre a posição de 9 horas e a de 11 horas, dependendo do lado que você está tratando. Se você vai fazer uma abordagem do lado direito, a tendência é você ficar, eu diria, mais às 11 horas. Embora, pessoal, isso aqui não é uma regra, tá? Existem essas orientações no livro, que a gente vê as posições, mas sempre a orientação é o quê? É você não hiperestender o braço, nem o seu ombro, okay? Nem levantar muito o cotovelo, de forma que você possa fazer o movimento sem maiores danos aos seus membros superiores. Então, se você estiver numa posição que você perceba que a tua coluna está torta, você está inclinado, tem alguma coisa errada. Então, a posição gira em torno aqui de 9 e 11 horas em relação ao paciente, tá? Para tratar os lados direito e esquerdo. Quando a gente vai para os dentes inferiores, de forma semelhante, em torno de 9 horas, 11 horas, mas aí vai depender o lado, se vai ser o dente inferior, a parte anterior, do lado direito ou esquerdo. Então, ele está aqui no lado esquerdo, aí dá para perceber que ele está mais para baixo do paciente, talvez menos um pouco que 9 horas. Do lado direito dele aqui, esquerdo do paciente, ele está em torno de 9, 10 horas. Há uma pequena variação de posição. Mas a ideia é que o paciente, aliás, que o profissional não faça muita torção ou curvatura de seus membros, né? E de coluna. Tá, vamos para o material cirúrgico de novo, a gente vai dar uma revisada. Nós tivemos uma aula específica disso, né? Falando de todos os materiais, mas aqui a gente vai lembrar um pouquinho para vocês. Iniciando pela mesa cirúrgica, olha como a mesa deve ser montada na sequência de instrumentais que vão fazer a cirurgia. Então, primeiro eu afasto o lábio, depois eu dou anestesia, depois eu vou fazer o corte ou a sindesmotomia, incisão, depois eu descolo o retalho, depois uso alavancas e fórceps, aí o dente está removido, eu vou curetar o alvéolo e passar a lima de osso, e aqui já minhas pinças, pinça hemostática, porta-agulha, para dar o ponto. Tá? Então, está numa sequência natural e lógica. Eu mudo um pouquinho, por exemplo, o fórceps e a alavanca, por serem instrumentais mais robustos, eu deixo eles mais para cima. Essas pinças aqui, eu coloco desse lado aqui virado para baixo. Tá? Mas essa sequência aqui é uma sequência normal, lógica, para qualquer cirurgia. Tá? Na verdade, toda cirurgia deve ser montada na sequência na qual ela é realizada. Então, essa é a orientação básica para vocês. Tá bom? E aí vocês se organizam, né? Para não fazer, né, deixar aquela mesa bagunçada, não deixar, por exemplo, gaze de um lado e aí o fio aqui misturado. Tá? Então, aqui existe, na verdade, 3 princípios básicos. Primeiro é botar na sequência da cirurgia. Segundo, não deixar nenhuma ponta de instrumento para fora. Tá? E o terceiro, de uma forma geral, elas ficam voltadas para dentro do campo cirúrgico. Alavancas, vamos falar um pouquinho de novo das alavancas. Essas aqui são as alavancas retas. Embora essa aqui seja curva, mas ela é reta. O que é curva é sua haste aqui, a ponta tibia ela é reta. Tá? Tem a numeração delas específica. A 301, essa primeira aqui, essa é 303 e 302, se não me engano. Mas essas laterais aqui, eu quase não uso. Tanto essa quanto essa outra de cá. Tá? Principalmente essa retinha aqui que vocês vão usar mais. Mas, enfim, é bom você ter esse arsenal de alavancas, né?
pode chegar um momento que vocês não estão conseguindo pegar apoio com uma ou outra e é bom você ter um outro instrumento. Essas aqui são as alavancas Seldin. A alavanca Seldin a gente chama também de bandeirinha, né? Tem a direita e a esquerda, e a Seldin reta, ela é diferente dessa aqui, ó, do que essa 301. Olha a ponta ativa dela, você vê que ela tem uma canaleta ali, uma meia cana, né? Ela tem uma entradinha, uma depressão ali. Já a Seldin não, ela é plana desse lado aqui. Então isso vai gerar movimentos diferentes, né? Quando eu for ilustrar para vocês aqui quais são os movimentos de alavanca. Lembrando dos fórceps, temos aqui fórceps 150 e 151. Vamos lá, lembrando, 150 é para extrair qual dente, pessoal? Quem lembra aí? Oi? Premolares? Premolares? Isso, superior ou inferior? Professor, acho que, se eu não estou enganado, acho que é superior. Isso. Além de premolares, vamos... É isso mesmo? É, isso mesmo, isso mesmo. Mas além de premolares, eles são para unirradiculares, né? Então vai servir aí para o canino, para o lateral, para o central. E são para os superiores. Está vendo que ele é mais retinho do que esse aqui? Ó? Esse é mais angulado. Essa angulação é para ir são para os inferiores. Então 150 são para os unirradiculares superiores e 151 para unirradiculares inferiores. E aqui, ó, 18R e 18L. Para molares superiores, R lado direito, né, que é a sigla do inglês, right, e left do lado esquerdo, dos molares esquerdos. Por que tem um direito e um esquerdo? Porque esse aqui, por exemplo, ó, tem eu diria, uma protuberância aqui no meio, que é justamente onde vai pegar a região de furca. Esse lado não, já é todo plano. O lado de cá é o contrário, o L é o contrário. Quem vai ter a protuberância é esse lado de cá. Ó. Tem até uma pontinha aqui no meio, que vai pegar a furca. E esse lado, ele é normal, liso. Que vai pegar a raiz palatina, né, que é uma raiz só. E o 17, ele tem essa protuberância dos dois lados, obviamente, para pegar a furca dos dois lados, o vestibular é lingual. Então, é o indicado para molares inferiores, fórceps 17. E o 69, ele é mais pontudinho, ele vai lembrar o fórceps 150, e ele é para restos radiculares, é mais fininho aqui, ó, tá vendo? É um restinho de raiz para você poder pegar. Então, esses são os principais, 150, 151, 18RL, 17 e o 69, que são esses aqui, ó, que é a indicação dos fósforos. Está tudo escritinho aqui, tá bom? Bom, além desses aqui, esses aqui, ó, obviamente que na clínica, né, vocês vão ter que ter pelo menos esse conjunto de 5 fórceps, só que existe uma variedade de fórceps. Existe fórceps só do incisivo superior. Obviamente, não tem por que comprar um fórceps desse, já que o 150 vai resolver. Você tem fórceps para canino e premolar inferior. O 69 é aquele, né? Esse aqui é interessante. Tem um outro que é chifre de vaca, a pontinha assim, para poder segurar a furca. Enfim, tem outros fórceps, mas não é, eu diria, necessário comprar esse conjunto todo. Agora vamos para a técnica de extração mesmo. Tá? Vamos falar das exodontias. Como que eu vou fazer? Como que eu vou pegar esse fórceps? Como que eu vou pegar a alavanca? Bom, existe a classificação chamada de classificação quanto à presença do retalho. Existem outras aqui que a gente vai conversar. Essa é uma classificação bem simples, ou seja, uma extração sem retalho seria uma extração simples e com retalho seria uma extração cirúrgica. Então, essa seria a primeira classificação. A segunda, ela vai em relação ao instrumental que a gente vai usar e também da dificuldade, né, e a complexidade da técnica. Então, a técnica primeira é aquela que eu uso fórceps. A segunda é a técnica que eu uso as alavancas. E a técnica terceira é aquela que eu faço uma cirurgia com retalho, podendo usar seja o fórceps ou a alavanca. Ok? Então, teríamos essas 3 técnicas. Isso aqui, pessoal, é muito acadêmico e didático. Na prática, as coisas acontecem naturalmente. Mas é bom falar dessa classificação
para que vocês possam entender, né, como que funciona. Bom, vamos falar um pouquinho dessa técnica primeiro, então. A técnica primeira é aquela que eu uso fórceps apenas. Eu não uso alavanca. Então, quando que eu vou usar fórceps? Quando eu tenho uma estrutura do dente íntegro para segurar o fórceps. Ou seja, se eu não tenho uma coroa íntegra, ou parcialmente íntegra, né, podemos dizer assim, se ela estiver toda quebradiça, eu não consigo apoiar o fórceps. Então, não vai adiantar. Então, essa técnica é apenas para os casos onde os dentes vão suportar a força do fórceps. E a técnica segunda. Aqui eu só uso alavanca. Não seria a questão de usar fórceps. Quando que eu vou usar alavanca, gente? Alavanca é usado seja para dente rígido, seja para restos articulares, mas normalmente é usado quando as coroas estão destruídas. Porque se a coroa estiver boa, você pode segurar com fórceps, tá? Então, normalmente a indicação é quando não é possível utilizar o fórceps. Uma outra questão também, ó, dentes que tiverem no meio do arco, imagina um pré-molar com indicação ortodôntica. Normalmente não se deve utilizar alavanca, porque você tem dentes vizinhos ali, não dá para você luxar muito o dente. E aí a indicação é mais o uso do fórceps. Agora, um último dente no arco, como um terceiro molar, né, você pode usar uma alavanca perfeitamente. Mesmo que o fórceps dê ali, você pode colocar a alavanca na região mesial, mesovestibular, e empurrar o dente para a distal. Mas logo, logo a gente vai falar desses movimentos. E a técnica terceira, então, é a chamada extração cirúrgica. A gente faz um retalho mucoperiosteal. Normalmente, essas extrações cirúrgicas é quando você está fazendo uma extração e há uma fratura de raiz, ou então o dente está muito quebradiço e ele vai fraturando, e aí a gente precisa chegar num nível mais baixo, né, a ponto de ter apoio da raiz. E normalmente nós associamos com odontodissecção e osteotomia. Então a gente faz um retalho, a gente corta o dente e ainda desgasta o osso. E normalmente também é quando a gente tentou fazer a primeira técnica com fórceps, a segunda com alavanca e não está dando certo, e aí a gente precisa entrar com esses retalhos. Bom, então aqui de novo, a técnica terceira ela é associada com a técnica primeira ou segunda, porque eu vou precisar de usar os principais instrumentos, né, que é a alavanca e o fórceps. Vamos falar de novo aqui da sequência cirúrgica. A extração, como eu falei lá no início, é uma técnica cirúrgica. Você não vai arrancar o dente, você vai fazer um procedimento cirúrgico, seja ele simples ou não. Toda extração, eu diria que é uma técnica cirúrgica. No entanto, ela vai ser sem retalho ou com retalho. Então, ela faz parte aqui da diérese, da exérese, da síntese e da hemostasia. A hemostasia pode acontecer em qualquer momento. Se você faz o corte em volta do dente, né, por exemplo, se fosse um dente incluso, você vai fazer uma incisão relaxante, vai começar a sangrar muito se você pegou um vaso, vai ter que fazer hemostasia. Depois a exérese. A exérese é o objetivo da minha cirurgia, é a extração mesmo do dente. E a síntese é dar os pontos, né, voltar com retalho. Então, vai fazer parte aqui dessa técnica cirúrgica básica. Agora, a descrição detalhada, vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, isso aqui indo lá do início. Antisepsia do campo operatório. Significa limpeza, uma desinfecção. Na verdade, como se trata, né, de tecidos, o termo correto é antisepsia, tanto de dentro da boca quanto de fora. Dentro da boca pode ser o Periogard mesmo, clorexidina 0,12%, e extrabucal, normalmente é uma solução alcoólica. E hoje as soluções alcoólicas com a base de clorexidina são bem indicadas para isso. Depois coloca os campos cirúrgicos, estéreis, faz a técnica anestésica apropriada, indicada para o caso, e aí vão partir para a incisão ou sindesmotomia. Feito isso, agora vamos remover o dente com a técnica apropriada, seja a primeira, segunda ou terceira, fórceps, alavanca, ou com uso de retalho, odontodissecção e osteotomia. Dente removido, curetagem alveolar,
Tá? Remoção também de espículas ósseas, ver se não ficou nada ali, pontiagudo. Irrigação, a limpeza do alvéolo também, seria esse momento. A manobra de Champré é uma pressão digital que nós fazemos para voltar para a posição anatômica daquele bordo, daquele rebordo ósseo, que é comum com as manobras de luxação, nós expandirmos a tábua óssea alveolar. E essa tábua óssea alveolar não pode ficar deformada, você tem que voltar com a posição, ok? Então, a tendência é essa, a gente fazer uma leve pressão, tá, gente? Para voltar para a posição natural. Isso só quando ocorrer uma expansão do retalho. Perdão, uma expansão do osso. E aí, a sutura. Normalmente, as suturas simples e as suturas em X resolvem a maioria dos casos. Bom, vamos para o próximo. Pessoal, qualquer dúvida, vocês me interrompem, hein? Vamos falar do fórceps. Oi. Por que não pode deixar, se caso não use a lime, deixe uma pontinha de osso, assim, uma quininha viva? Por que tem que tirar? É que na maioria dos casos, essa pontinha, ela vai... Vamos usar um termo mais fácil, né, para você entender. Ela vai machucar, espetar de dentro para fora. Tá? Isso é uma tendência, e aí vai criar um processo inflamatório ali. E além disso, qualquer coisa que bater ali, um alimento ou uma prótese removível, seja ele qual for, vai estar machucando. Entendeu? Então é como se fosse realmente uma ponta que está de dentro para fora e ele vai machucando a gengiva ali, o periósteo, tá? Embora vai ter um contorno das camadas do tecido conjuntivo, mas isso vai certamente, né, dar problema. Em especial quando for se alimentar, quando tiver com uma prótese removível, que coloca e tira. Vai escovar dente, bate ali a pasta, a escova, né, com a escova ali escovando. Isso pode estar gerando um processo inflamatório mais crônico. Ok? Ok. Mas a ideia, assim, ó, é só tirar irregularidade, né? É sair aplainando, tirando o osso em excesso, não. É só tirar essas pontinhas. Tá. Obrigada. Bom, nada. Pessoal, agora eu vou voltar a falar da técnica primeiro, só que dando foco maior para os movimentos do fórceps. Tá? Como que eu vou pegar o fórceps, fazer os movimentos? Primeira coisa, eu vou selecionar o fórceps correto. Tá? Então, eu vou selecionar, eu vou segurar o fórceps de forma correta. Logo eu vou mostrar as imagens para vocês. Mas, por exemplo, ó, eu não posso segurar o fórceps junto à parte, o mordente dele. Vai ser mais fácil nas imagens. E deve ficar paralelo ao longo do eixo do dente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a frente aqui, ó. Espera aí. Olha só. O mordente do fórceps é a ponta ativa, tá? Então ele deve ficar ao longo eixo do dente, coincidente com a direção da raiz. Não pode ficar torto, senão você não vai conseguir transferir a força. Voltando aqui para cá. O fórceps, ele deve aprender estrutura dentária sadia. Se você colocar o fórceps em cima de uma área que tem cárie, né, ou uma área fragilizada pela cárie, esse dente ele vai quebrar. Ou seja, você vai segurar o fórceps ele tem muita força. Ele vai travar o dente. E aí, quando você apertar ele vai fraturar aquela raiz, ou aquele esmalte, né, que não tem suporte. E o ideal é que você desloque esse fórceps para uma direção subgengival e ele fique sobre cemento. Quanto mais inferior for direcionado o fórceps, melhor para você fazer os movimentos de luxação. Então, por isso, ó, antes de você segurar forte no fórceps, você vai introduzindo ele o mais subgengival possível, tá? O mais no sentido apical possível. Que a ideia é o quê? Deslocar o eixo de rotação do fórceps para baixo. Depois, nas imagens, eu volto a falar. E a mão oposta, ela é muito importante para estabilizar e para que você sinta os movimentos de luxação. Ou seja,
A mão direita está ali no fórceps e a esquerda vai ficar ali sobre as tábuas vestibular e lingual, ou vestibular e palatina, para você sentir esse movimento ali de expansão do osso alveolar. Então, aqui nas imagens, né, vai ficar mais fácil a gente ver essas considerações que eu falei. Primeiro, para segurar o fórceps, você deve segurar com essa empunhadura, ó, quando for fórceps para a maxila, e quando for para a mandíbula, você inverte. Você coloca Na verdade, você só gira um pouquinho a mão, né? É a forma de você segurar. Se vocês estiverem com fórceps aí com vocês podem até já tentar pegar e segurar o fórceps. Vai ser uma maneira de vocês irem pegando. Pessoal, vocês têm fácil acesso aí aos instrumentais de vocês ou não? Tem. Então pega lá, vou dar um minutinho. Sim, eu quero na faculdade. Tá. Eu vou dar um minutinho para vocês irem lá pegar. Vai lá. Enquanto isso, eu vou só beber uma água aqui. Só um segundo. E aí? Estão conseguindo pegar, pessoal? Consegui. Sim. Beleza. Então, ó. Também consegui. Em 3 minutos vai cair o zoom, aí a gente entra de novo também. Mas aí vai olhando aqui na imagem, a forma com que a imagem ilustra, né, a posição. Então, ó, o dedo polegar ele vai sobre o fórceps, né? Então ele está um pouquinho girado, tá? Dependendo se for para maxila ou mandíbula, ok? É muita pouca diferença, mas é mais a forma que você segura. Mas aí na prática, pessoal, a gente vai ter um momento aí de laboratório, a gente vai mostrar isso tudo. Mas já fica aí com a alavanca também, que logo logo vocês vão ver como é que a alavanca funciona. Bom, então vamos passar aqui. Então aqui de novo, ó, ponta ativa do fórceps sobre o longo eixo. Olha aqui o dedo da mão oposta, ó, apoiando a tábua óssea. E aí agora vamos ver os movimentos. 3 movimentos: intrusão, luxação e tração. Vamos falar primeiro da intrusão. Na verdade, ó, o de luxação, ele tem lateralidade e rotação, tá? Então, nós temos esses 3 movimentos. Vou falar de cada um deles. Bom, quando eu vou colocar o fórceps no dente, a primeira coisa a fazer é o quê? É deslocar o fórceps no longo eixo do dente, para baixo ou para cima, dependendo do, né, se for arco superior ou inferior. Mas é introduzir ele apicalmente, ou subgengival. Por que isso, gente? Ó, olha essa imagem aqui. Ó. Na verdade, não é que eu vou empurrar esse dente para o fundo do alvéolo. Não é essa a ideia. A ideia é que você empurre o fórceps, ok? Ó, o movimento de intrusão no longo eixo do dente não é para intruir o dente. Não é isso. É para você intruir o fórceps, para que ele vá subgengival, tá bom? Então, ele vai aqui, ó, debaixo da gengiva. Imagina aqui, gente, olha, a ponta da minha seta. Vocês conseguem ver a setinha aqui do meu mouse? Ou não? Vocês conseguem ver ali? Uhum. Sim. Sim. Então, quanto mais eu introduzir para baixo, aliás, para cima, né? Porque isso aqui é o dente superior. Por exemplo, se eu pegar a ponta do fórceps e jogar para cá, o fulcro, o ponto de giro do fórceps, assim, ó, porque ele vai girar sobre o seu próprio eixo, o dente, ele vai ser deslocado mais apical.
E aí eu diminuo o risco de fratura de raiz. Se eu não coloco muito lá subgengival, vai ficar aqui, ó. Imagina se esse dente girar o ponto de giro for aonde está a minha seta. A chance de fraturar é maior. Se o ponto de giro for aqui, mais apical, a chance de fraturar é menor, tá? E aí é mais efetivo esse movimento. A força ela é mais aplicada em todo o dente. Bom, então o fósforo ele deve estar adaptado ao colo do dente. E essa ideia, ó, deve ser introído para aumentar o braço de alavanca. O braço de alavanca em função desse ponto que eu